Boa noite, meus queridos. Com a graça do nosso Deus e também pela bondade do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para dialogarmos, conversarmos um pouco mais sobre a Bíblia. Meus queridos, ultimamente eu ando um tanto preocupado. E eu vou dizer para vocês por quê. Cada dia que passa, meus queridos, eu vejo que o nosso mundo está em decadência. Cada dia que passa, eu vejo que essa terra está cada vez se decaindo, se destruindo. E eu gostaria de dialogar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto. Porque é muito interessante, meus queridos, primeiro saber o que vai acontecer. Porque, mediante uma situação difícil, se você souber antes o que vai acontecer, o que você vai fazer? Com certeza você vai se prevenir, você vai se preparar para aquilo, não é verdade? E esta é uma das razões, meus queridos, a qual eu quero dizer para vocês que me acompanham, que tomem muito cuidado. Infelizmente, eu não sei como você vive, só você mesmo sabe a forma, os cuidados que tem e como você mesmo vive. Tudo que eu falar aqui é relacionado à Bíblia. Tudo que eu falar aqui é relacionado a Deus. Tudo que eu falar aqui é relacionado a Cristo. Eu não quero falar de pessoas, não. Eu quero falar do que pode acontecer com este mundo da agora por diante. E por isso que eu quero usar como título, nesse dia e nesse momento, vai ficar registrado na história, porque eu não vou apagar esse vídeo, ele vai ficar aí. Porque se você não se atentar para as coisas que estão acontecendo, você pode assistir esse vídeo bem depois do que as coisas acontecerem, mas aí o arrependimento pode ser um pouco tarde. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. O nosso mundo, a terra que hoje existe, ela está em decadência, ou seja, ela está se destruindo, está se acabando. Para tratar desse assunto, a gente precisa entrar na Bíblia. E para entrar na Bíblia, meus queridos, por que o mundo está em decadência? Olha, primeiro, a situação de tudo que está acontecendo. Se você é jovem, pergunta a teus pais, a teus avós, como eram as coisas no passado, há 70, 60, 80, 90 anos atrás. Olha para tudo que está acontecendo hoje. Meus queridos, está um absurdo. A temperatura aumentou demais. As queimadas se aumentaram demais. Você vê que, depois que nós lemos essa passagem, parece que está encaminhando para isso. Parece que nós mesmos estamos empurrando aquilo que é bom, infelizmente, para a decadência. E, às vezes, eu vejo pessoas perguntando com coisas que têm acontecido, que assim, praticamente culpando a Deus. Onde estava Deus quando aconteceu isso? Eu vi histórias, eu vi relatos sobre aquela enchente que houve naquele estado aí, que morreram pessoas, crianças, né, e que inundou a cidade.
Eu vi relato de pessoas dizendo: onde estava Deus? E é por causa desses assuntos e muitas dúvidas que eu quero tratar com vocês esse assunto. Porque tem muitas pessoas, principalmente jovens, acreditando que tudo isso que está acontecendo é culpa de Deus. E não é. Para isso, vamos para a Bíblia. Eu vou falar sobre duas passagens bíblicas. A primeira é que está escrito no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 7. Eu vou até ler para vocês. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3 e versículo de número 7. Diz assim: olha bem, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Eu vou ler de novo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Olha bem, meus queridos, eu gostaria que vocês parassem um pouco a cabeça de vocês na questão: esta terra se reserva para o fogo. Desde quando eu nasci, fui criado em berço evangélico, não importa a sua classe religiosa. Eu falei evangélico porque eu fui criado desta forma. E não estou preocupado com a sua classe religiosa, porque religião, como eu já dialoguei com vocês antes aqui, não salva ninguém. Não adianta. Religião não salva. O que salva é a sua determinação em crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, pode te salvar. Se você não crê, então não adianta nem começarmos. Se você não crê nessa palavra que li, não adianta nem você ouvir o que vou dizer. Mas para os que creem e acreditam, ouçam bem, por favor. O detalhe principal aqui é que a terra se reserva para o fogo. Eu comecei falando com vocês da situação como está. Vocês observaram como está mais quente? Vocês observaram quantas queimadas estão existindo? Vocês estão observando que a natureza está se deflagrando? Pensa. Antigamente existiam fazendeiros e boiadas muito grandes. Hoje ainda tem. Só que não da quantidade que tinha. A reserva já não existe mais. O mato eles não se sentem vivos mais. Eu ando quilômetros e quilômetros e só vejo. Quando não é terra pura, é um mato seco. Por quê? Porque não chove e o sol agride a natureza. Mas por que tudo isso? Meus queridos, se a gente for falar sobre isso, a gente vai falar de clima, a gente vai falar de várias coisas. Mas eu quero ficar especificamente no que a palavra diz. Se tudo isso está acontecendo, você começa a entender essa passagem que diz que está reservada para o fogo. E não é só essa passagem que fala que a terra que hoje existe está reservada para o fogo. Tem várias. Mas só que para isso Deus deu oportunidade ao homem. Deus nos deu condições para cuidar disso aqui. Primeiro, meus queridos, eu gostaria de falar um pouco. Olha só, falando de fogo, agora eu quero falar de outro detalhe. A primeira geração de homens foram muito rebeldes com Deus. Vamos ser sinceros. A gente viu que foram muito rebeldes. Tanto
que lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 19, fala sobre o dilúvio. Meus queridos, vamos atentar para um detalhe. Se aquele povo lá, em Gênesis 6,19, foram destruídos pela água no dilúvio, agora vocês imaginem o dia de hoje. Vamos ser sinceros, como nós estamos mediante a Deus? Estamos diferentes daquele povo que foram engolidos pelas águas no dilúvio? O que você pensa? O que está na sua cabeça? Talvez você seja uma pessoa correta, gosta das coisas certas, mas e os demais? Porque existem bilhões e bilhões de pessoas. O mundo é imenso. Existem vários países. Cada um pensa de uma forma. Cada um age de uma forma. E o que acontece é que a destruição daquilo que é chamado terra está sendo em massa. O ser humano está destruindo tudo. Para vocês ficarem mais cientes, as coisas já não trabalham como antes. Antes nós tínhamos tempo para todas as coisas. Eu me lembro, na minha infância, os meus avós olhavam para o céu e diziam: olha, vamos plantar que tal dia vai chover. Hoje não acontece mais isso. Vivemos, sim, estamos vivendo numa era de tecnologia, sim. Só que a Terra está em decadência. Nós estamos tirando demais dela e não estamos devolvendo a vida a ela. Isso significa que, primeiro, a gente olha para o clima, olha camada de ozônio, enfim, várias coisas. O sol está afetando demais. Então, a Bíblia está começando a nos dar clareza de que essa terra está pronta realmente para o fogo. Mas é Deus que vai queimar ela? Eu não acredito, não. Porque nós estamos queimando ela aos poucos, nós estamos destruindo ela aos poucos. A primeira vez, Deus destruiu com água, porque os homens estavam demais, o pecado estava crescendo, estava fedendo nas narinas de Deus. Se naquela época estava desse jeito, meus queridos, vamos pensar na era de hoje. Como não está? É pais contra filho, é filho contra pais, é filho matando pais, pais matando filho, as pessoas não se respeitam mais. Desculpa o barulho dos animais. Mas olhem só, vocês acham que esse mundo que hoje existe, ele mudou ou não mudou? Ele está se degenerando ou não está? Ele está em decadência ou não está? Do que você sabia do seu passado, dos teus antepassados, para o dia de hoje, como é que está? Ah, melhorou, sim, a tecnologia. Mas a tecnologia é tirada da onde, meus queridos? Da terra. Tudo que nós temos em mãos é tirado da terra. É da pedra, o ferro, enfim, tudo é tirado da terra. Mas nós só tiramos dela e não oferecemos nada a ela. Vocês podem ver que o mundo está numa população enorme. A terra já não está aguentando mais alimentar, sustentar, sem contar com a ganância de alguns, que poderiam ser mais humanos, estar próximo um do outro. Tem seres que têm bilhões, trilhões, quatrilhões, e tem seres que não têm nada. Vive dia a dia lutando pelo pão de cada dia.
E os grandes estão destruindo a terra. As plantações enormes, não quero dizer nome de plantações, mas enormes por aí, que não deveria ser assim. Não temos mais a natureza trabalhando, não temos floresta, não temos mais nada. Se Deus destruiu no tempo do dilúvio, hoje, eu não creio que Deus vai destruir a terra, eu creio que nós estamos destruindo ela. Nós estamos preparando a terra para o fogo, sem contar o pecado. Porque se nós não temos cuidado daquilo que Deus criou para nós, imagina Deus vai ter cuidado de nós. Como é que Deus, olhando para nós e nós destruindo tudo que Ele fez, pedaço por pedaço, Deus pode ainda ter misericórdia de nós? É o que está aqui escrito em Pedro. A terra. Ainda diz também sobre esse céu que hoje existe. Todos estão reservados para o fogo. Oh, meus queridos, talvez você que me assiste, você que me ouve, talvez não possa fazer nada a esse respeito. Talvez não podemos mais controlar o que está acontecendo. Mas uma coisa aí eu tenho certeza que você pode fazer: se preparar para o fim. Aí você me pergunta, mas como que eu vou me preparar? Eu quero fazer um outro vídeo falando de como começar, como seguir e a quem você deve seguir. Eu quero falar do caminho que você deve seguir para chegar aonde você deve chegar. Eu só quero abrilhantar a sua mente.